Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, às 10 pragas do Egito, que nós agora vamos falar que os israelitas saíram do Egito, né? Nós terminamos lá, da morte dos primogênitos. Agora nós iremos falar da partida dos israelitas, como se deu, né? Como que foi? Que eles saíram com pressa, tudo, mas eles tiveram tempo de fazer alguma coisa importante. Vocês vão saber por quê. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Que aquele tempo o povo vivia guerreando também, né? Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles sabiam que a caminhada no deserto não é fácil, né? É um sol muito intenso, a areia do deserto, um frio intenso à noite. Ninguém sabe disso, mas é verdade. Então, você andar por meio daquela deserto inteiro sem ver nada é terrível também, né? Então Moisés, quando ele saiu, ele levou os ossos de José, que José, antes de morrer, pediu que quando saísse do Egito, ele não queria ficar, que o corpo dele ficasse lá, ele queria ser enterrado junto com os pais dele. Então Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Ele fez jurar que levaria. Quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Eu não quero permanecer aqui, nem depois de morto. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etá, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-lo. No caminho de noite, uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Olha o cuidado que Deus tinha com eles. Mas aí os egípcios resolveram perseguir eles no deserto, né? E então aconteceu isso. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Né? Acampe à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas, né? Fizeram os israelitas. Contaram, então, apagou a luz aqui, já vai ficar meio escuro assim, tá? Vou clarear aqui assim. Aí, tá bom. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de exército, né, do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios
com todos os cavalos de guerra, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, e os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Mas quando estava acampada à beira-mar, perto de Peirote, defronte de onde que Deus tinha mandado eles parar, né? Baal-Zephon. E ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam em direção a eles. E aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta do túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Né? Você vê que eles eram mal agradecidos a Deus ainda, né? Que eles acharam ruim, porque Deus mandou eles sair de lá, e eles acharam ruim porque eles não podiam guerrear com tanta gente armado, com cavalos e tudo, né? E estava a pé, né? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Quando a gente passa por uma grande tribulação, a gente recua, tem medo, porque a gente não tem fé em Deus também, né? A sua fé é tão pequena que você já começa a reclamar antes de acontecer alguma coisa. Aí eles falavam: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Nunca mais. Olha que palavra forte. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. Deus já estava por aqui com eles, viu, gente? Por aqui. E de todo o seu exército, com seus cavalos de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Depois nós vamos parar aqui, depois nós continuaremos. Você viu que Deus falou para eles não ter medo, né? Que Deus estava com eles, que Deus ia ajudar eles, né? Meio a tanta tribulação, tanta coisa, Deus iria estar com ele o tempo todo, né? Bastava eles ter o quê? Fé em Deus, fé, né? Nessa hora aí, você não pode recuar mais, né? Porque você já está passando por uma grande tensão na sua vida. E se você perder a fé em Deus, você vai ter fé em quem, né? Então, nós iremos fazer uma oração. Hoje nós vamos orar a oração de Isaías, tá? 31. É que nem que Deus... aqui ele está falando que Deus faz, né? É inútil o pacto com o Egito. Presta bem atenção nisso. Ó, quando você tiver muito problema na sua vida, você não fica com medo, achando que você não vai dar conta de nada, porque Deus vai estar com você. Às vezes a gente passa por grande tribulação e acha que Deus não está vendo, Deus não está olhando por nós. E Deus está olhando por nós, tá? Então, nós vamos ler Isaías 31. Ai dos que descem o Egito em busca de ajuda. Eles se apoiam nos cavalos, confiam nos carros, que são muitos, e nos cavaleiros, que são valentes. Vocês viram lá, né? 600 cavalos
dos homens mais valentes. Só não olham para o Santo de Israel, só não procuram o Senhor. Ele, porém, é sábio e é capaz de trazer a desgraça, mas a sua palavra ele não retira. Levante-se contra essa corja de malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a injustiça. O egípcio é homem, não é Deus. Seus cavalos são carne, não são espírito. Basta o Senhor erguer o braço e o protetor já escorrega, e o protegido cai no chão. Se os dois juntos se acabam de vez, e os dois juntos acabam de vez, tanto o homem como o seu cavalo. Pois assim disse o Senhor, quando o leão adulto ou novo já rugir para atacar a presa, quer dizer, se uma turma de pastores apronta contra ele uma gritaria, ele não se apavora com os gritos, nem dá atenção à barulheira dos pastores. Assim também descerá o Senhor dos Exércitos para guerrear na montanha de Sião, combater na sua colina, quer dizer, assim como a ave das asas abertas, o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, cobrindo e libertando, sobrevoando e livrando. Filhos de Israel, voltem para aquele contra quem fosse a fundo na rebelião. Naquele dia, cada um vai renegar seus ídolos de prata ou de ouro. Que grande pecado vossas mãos fabricam. No Egito, eles não adoravam Deus, eles adoravam seus deuses de ouro. Vários deuses, Deus Sol, Deus Lua, tudo quanto é Deus, tudo para eles era Deus. A Síria cairá sob espada não humana, espada não deste mundo, vai derrotá-lo. Tentará escapar dessa espada, mas seus jovens serão escravizados. De medo, sua rocha cederá. Frente à bandeira, treme os comandantes, oráculo do Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Então, você vê que o poder de Deus, ele é imenso, né? Não adianta você querer ser mais do que Deus, gente. Não adianta, é uma batalha inútil, você vai perder com certeza. Deus é maior, Deus é soberano. Então, nós estamos vendo o nosso país se degradando, né? Até os aposentados estão sendo roubados. Você não vê uma notícia boa. Nós não temos, cada um querendo mostrar sua força, né? Mas quem é forte de verdade? É Deus. E Deus pode mudar o nosso rumo. Deus pode mudar a nossa história. Hoje nós vamos pôr isso na mão de Deus. Tudo o que está acontecendo no nosso país, qual a praga do Egito que está assolando o nosso país hoje? O que está assolando a sua vida? O que está atrapalhando você de crescer? O que está atrapalhando a sua vida, a da sua família? O que está atrapalhando você ter uma casa própria, você comprar um carro novo? Por que você anda com esse carro velho que vive estragando? É a praga do Egito? Arranque ela da sua vida hoje. Então nós vamos orar, pedir isso para Deus, tá? Todas as pragas nós vamos pedir para Deus tirar da nossa vida. Hoje você dá um basta, tá? Fala o teu nome. Você fala eu vou falar o meu, Tereza. Eu venho nessa manhã reedificar tudo aquilo que o Senhor tem para dar para mim, para a minha família. Eu peço a Ti, meu Deus, que vai abençoando a minha vida, a vida dos meus familiares, que o Senhor abençoe o meu negócio, abençoe a minha casa, abençoe os meus bens materiais, que o Senhor passa na frente, abençoe a minha saúde, que a praga do Egito saia da minha vida, que a praga do Egito saia do meu país, Senhor. Porque nós não temos deuses e nem semideuses aqui na terra. Nós só temos um Deus, que é o Senhor, que é o Deus do exército,
Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Eu peço nessa manhã, Senhor, socorro para o nosso país. Socorre o povo sofrido, Senhor. Socorre os aposentados que foram roubados, Senhor, por aqueles que deveriam de cuidar, de zelar, Senhor, por eles que trabalharam a vida inteira, Senhor, e ganham tão pouquinho e mesmo assim foram roubados descaradamente, Senhor. Quebra, Senhor amado, a boca daqueles que só abre a boca para falar mentira, Senhor, para fazer benefício a si mesmo, esquecendo do seu próximo. Senhor, tenha misericórdia, que a justiça de Deus recaia nesse país, que os anjos de Deus, seu exército poderoso, entre em Brasília marchando, Senhor. Marcha nos 3 poderes, Senhor. Coloca, Senhor amado, atalaia em cada local, Senhor, e faça um grande mover nesse país, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Eu peço a Ti, clamo, Senhor, por justiça. Eu quero a justiça social, eu quero a justiça de Deus, porque na terra nós não podemos mais confiar, Senhor. Que o Senhor entra nas cadeias, Senhor, derruba as grades, derruba as muralhas, Senhor. Entra com o teu exército dentro da cadeia, arranca de lá todos aqueles que estão presos injustamente, aqueles que estão recebendo condenações terríveis, Senhor. Que a verdade apareça e resplandeça no nosso país. Derruba por terra todo o império da mentira, que seja derrubado, esmagado pelo seu santo anjo, Senhor. Vai fazendo um grande mover, meu Pai. Abençoe as nossas escolas, nossas crianças, aqueles que estão internados, aqueles que estão acamados, aqueles que estão desanimados, desorientados, aqueles que não têm mais força para lutar, não têm força para orar. Senhor, resplandeça a tua face, Senhor, resplandeça. Eu peço justiça, Senhor. Hoje eu clamo pela justiça divina, Senhor. Que o Senhor arranque os faraó da nossa vida, Senhor. Queima com a tua espada, Senhor. Faça um grande mover, meu Deus. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou profundamente no nosso coração, tá? Que Deus vai nos dar grande vitória, gente. Vocês confiam na vitória de Deus, tá? Não confia na vitória de quem? 2 homens, mas em Deus. Que Deus tudo pode, Deus pode mudar o nosso rumo, a nossa história. Se vocês gostaram, vocês compartilham, se inscreva nesse canal, tá? Agradeço todos os inscritos do meu canal, agradeço aqueles que confiam em mim, agradeço por tudo. E que Deus abençoe a todos os inscritos do meu canal, a todos que assistem, que Deus dê bênção dobrada para cada um, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.